Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Prof. Renan Duarte e eu vou trazer aqui para vocês hoje a melhor prova completa para a certificação CPA 20, igual aquela que a Ambima ela vai aplicar no dia que vocês forem realizar a prova, mesmo nível de dificuldade, mesma estrutura e a melhor experiência que vocês podem ter antes de vocês realizarem a prova de vocês, para vocês entenderem se realmente vocês estão prontos para fazer essa prova e buscar a certificação de vocês. Eu vou mostrar aqui como é que funciona a estrutura. Eu tenho o seguinte, tá? Essa nossa prova, ela vai consistir de 60 questões e vocês vão ter 2 horas e meia para resolver essa prova. E também vocês têm que acertar pelo menos 70% das questões. Em outras palavras, vocês têm que conseguir pelo menos 42 acertos dessas 60 questões. E aí eu elaborei essa prova exatamente de acordo com o conteúdo da Ambima. Então percebam que para cada um dos 7 módulos que vocês estudaram, a Ambima ela nos diz quantas questões vão aparecer lá na prova. Então, para o módulo de Sistema Financeiro Nacional, entre 3 a 6 questões. Para o módulo 2 de Compliance, entre 9 a 15 e assim por diante. E aqui do lado daí eu destaco alguns pontos importantes. Primeiro, de que vocês têm em média 2 minutos e 30 segundos para resolver cada uma das questões. Cuidado para não extrapolar esse tempo. Também dou destaque aqui ao módulo 4 e o módulo 5, que é o módulo de instrumentos de renda variável, fixa e derivativos e de fundos de investimento, porque eles, somados aqui, eles podem chegar até 30 questões da prova de vocês, né? Dá quase metade. Então, muito cuidado com esses módulos aqui. E o módulo 4, eu também coloco um ponto de atenção aqui, que além de ter uma grande representatividade na prova, ele é um módulo onde as pessoas têm o menor índice de acertos, tá? Isso quem traz para nós de informação é a Ambima, tá? E agora eu quero mostrar para vocês como que vocês podem otimizar esse simulado, essa prova que eu vou trazer para vocês realmente se aproveitarem dessa prova e buscarem a aprovação de vocês na certificação. Então, para isso, eu só vou compartilhar rapidamente aqui na tela. Percebam que eu estou acessando aqui o nosso curso e depois aqui dos 7 módulos, onde a gente tem todas as aulas, os materiais, a apostila, slides, lá no final vocês têm um módulo de simulados e correção. Esse simulado ele está aqui, ó, simulado prova 1 completa, tá? Vocês abram esse simulado e comecem o quiz aqui. Aí vocês vão ter as 60 questões que eu vou corrigir durante esse vídeo aqui para vocês resolverem de forma antecipada. O ideal é que vocês resolvam essas 60 questões e cronometrem o tempo, para que vocês fiquem dentro dessas 2 horas e 30 que vocês têm para resolver e vocês vejam se vocês atingiram 70%. Depois de vocês resolverem, vocês assistam aqui a minha correção e além de, obviamente, dar para vocês qual que é a resposta correta, eu vou também fazer uma revisão aí dessas questões, pontos importantes da matéria, para que vocês vejam se a memória de vocês está boa em relação a esses pontos, tá? Lembrando que o curso completo aqui, com esse simulado e também todos esses materiais, né, as aulas, material em PDF, apostila, os slides, os materiais direcionados para revisão, eles estão disponíveis no primeiro link na descrição. Quem não tem acesso, confira lá que vale a pena, é o melhor curso para a certificação CPA 20. E antes da gente começar aqui, eu peço para que vocês deixem o like nesse nosso vídeo. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, ativa também o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E agora sim, a gente vai começar com o simulado. Pessoal, vamos começar a correção aqui então. O Sistema Financeiro Nacional, ele é dividido em 2 subsistemas, o normativo e o operacional. Fazem parte do subsistema normativo e do subsistema operacional, respectivamente, tá? Então, essa é uma maneira que a gente tem de dividir o sistema financeiro em 2 subsistemas. O subsistema normativo aqui, lembrem que eu falei para vocês que nele a gente vai ter os órgãos normativos e também os supervisores. Nessa classificação aqui dessa forma, tá? E no subsistema operacional, eu vou ter as entidades operacionais, vou ter as instituições financeiras, tá? Então vamos lá, ele quer respectivamente. No subsistema normativo, eu tenho bancos de investimento? Não, eles estão no subsistema operacional. Então essa daqui já está incorreta. Bancos múltiplos, aí sim, né? Subsistema operacional.
Conselho Monetário Nacional, ele é do subsistema normativo, porque ele é um órgão normativo. Banco Central do Brasil, ele é um supervisor, mas ele se enquadra aqui dentro do subsistema normativo, então essa daqui também está incorreta. Banco Central do Brasil, subsistema normativo, e corretoras. Corretoras estão aqui sim no subsistema operacional. Então, resposta correta dessa nossa primeira é a letra C. Bancos de desenvolvimento, eles estão no subsistema operacional e já está incorreto, né? Porque o primeiro tem que ser do subsistema normativo. A CVM, ela é uma supervisora e ela está aqui no subsistema normativo. São funções do Conselho Monetário Nacional. Vamos lá então, né? Conselho Monetário Nacional, órgão máximo deliberativo do Sistema Financeiro Nacional, ele tem diversas funções. Definir a meta da taxa Selic? Não, não é uma das funções do Conselho Monetário Nacional. Isso, a gente sabe, é uma função do Comitê de Política Monetária. E aí eu pergunto, o que o Conselho Monetário ele determina em termos de meta? O Conselho Monetário Nacional, aí a gente tem que lembrar, tá? Que ele vai determinar a meta da inflação, cabendo o Banco Central executar a política monetária para entregar essa meta que foi definida. Mas a meta da taxa Selic, isso quem define é o Copom. Zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Cuidado, pessoal, em aula eu repeti algumas vezes, tá? O zelar, ele é um verbo que a gente tem, que dá para usar ele tanto para o Banco Central, como para a CVM, como para o Conselho Monetário Nacional. Quando se tratar de zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, isso é uma atribuição do Banco Central do Brasil, tá? Do Conselho Monetário Nacional é zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Então essa 2 aqui também não é uma função do Conselho Monetário Nacional. Propiciar o aperfeiçoamento dos instrumentos financeiros. Essa sim é uma função do Conselho Monetário Nacional, tá? Então eu vou colocar aqui que essa está certo e que essas 2 aqui estão incorretas. Zelar, ó, de novo, zelar, hein? Pelo funcionamento eficiente e regular do mercado de capitais e seu desenvolvimento. Quando a gente fala de mercado de capitais, a atribuição aqui ela é da Comissão de Valores Mobiliários. Então, cuidado com o verbo zelar, porque ele pode aparecer para os 3. Se for zelar pelo mercado de capitais, pelo funcionamento eficiente, CVM. Se for pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, Banco Central. Se for pela liquidez e solvência das instituições financeiras, aí é o Conselho Monetário Nacional, tá? Então, essa última aqui, ela também está incorreta. Com isso, a resposta certa aqui é apenas a letra D, tá? Então, é isso. Considere um banco múltiplo autorizado a operar 3 carteiras. A carteira de desenvolvimento, a carteira de crédito imobiliário e uma outra carteira que o enunciado aqui ele não falou para nós qual que é. Com base apenas nessas informações que a gente tem aqui em cima, é correto afirmar que esse banco... Vamos lembrar algumas coisas aqui em relação ao banco múltiplo, tá? Primeiro ponto, ele tem que ter pelo menos 2 carteiras, tá? Para que ele seja um banco múltiplo. E essas 2 carteiras aqui, uma delas tem que ser ou a de investimento, ou então a comercial, tá? Para resolver essa questão aqui, a gente tem que lembrar desses pontos aqui. Bom, ele tem 3, né? Ele tem a carteira de desenvolvimento e a carteira de crédito imobiliário. Tudo bem, se ele tem 3 carteiras, ainda falta essa outra carteira. E essa outra carteira, para que a gente cumpra essa regra aqui, ou ela vai ter que ser a de investimento, ou ela vai ter que ser a comercial. Não pode ser nenhum outro tipo de carteira, caso contrário, esse banco múltiplo ele não vai estar em acordo com a legislação. Mas é a carteira de investimento? Não sei, né? Poderia ser a de comercial. É a comercial? Não sei, poderia ser de investimento. O enunciado ele não trouxe para nós qual que é. Então, com base apenas nessas informações, é correto afirmar que esse banco ele está autorizado a captar depósito à vista? Não tem como eu afirmar isso, porque se ele tiver a carteira de investimento, ele não vai poder, né? Ele só poderia se ele estivesse com a carteira comercial. Ele pode emitir debêntures? Não, né? Bancos, instituições financeiras não podem emitir debêntures. Ele opera uma carteira comercial? Não necessariamente, né? Ele poderia ter a carteira de investimento e aí ele não teria a carteira comercial. Consiste um banco público? Aí sim. Isso a gente consegue afirmar com essas informações aqui que apareceram, tá? Lembrando que se o banco múltiplo ele tem a carteira de desenvolvimento, ele necessariamente ele tem que ser um banco público, tá? Resposta aqui na letra D. Promover o desenvolvimento dos mercados de previdência complementar aberta.
é atribuição de quem, tá? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de previdência complementar do tipo aberta, a gente tem duas entidades aqui que são importantes, tá? Eu tenho o Conselho Nacional de Seguros Privados e eu tenho a SUSEP, tá? O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele é o órgão normativo. É ele, então, que vai estabelecer as políticas, diretrizes gerais, enquanto quem vai atuar na prática é a SUSEP, né, que é um órgão fiscalizador, supervisor. Coloquei assim fiscalizador, mas também supervisor. Bom, promover o desenvolvimento é algo de estar ali, né, no dia a dia. Isso vai ser uma atribuição da SUSEP e não do Conselho Nacional de Seguros Privados. Chamo atenção aqui para não confundir com a Previc, tá? A Previc, ela cuida da previdência complementar, de fato. Mas qual tipo de previdência complementar? A fechada. Aquela que é conhecida como fundos de pensão. É um tipo de previdência que vai ficar disponível só para funcionários restritos de uma empresa, por exemplo, tá? Enquanto que a previdência complementar aberta, qualquer pessoa pode aderir, tá? Então, resposta dessa na letra B. Os bancos de investimento, eles foram criados para canalizar recursos de médio e longo prazos para capital fixo ou giro de empresas, tá? Uma das formas de captação, olha só, formas de captação dos bancos de investimento. Para essa finalidade, finalidade de fornecer crédito às empresas. Como é que o banco de investimento ele vai captar recursos? Só para a gente lembrar um ponto importante aqui, quando eu falo de captação de recursos, eu estou falando de uma operação passiva, tá? E aí a gente estudou diferentes formas aonde os bancos de investimento eles podem captar esses recursos, né? Pode ser através de depósito a prazo, através da emissão de CDB, RDB, letra financeira, ou ainda, né, daqui a pouco pode ser através de repasse de recursos e assim por diante, tá? São formas de captação. É assim que ele consegue dinheiro e ele vai emprestar. Qual que é o grande ponto aqui quando a gente fala de banco de investimento? É que ele não pode captar através de depósito à vista. Isso ele não pode, tá? Quem é que vai poder fazer isso? Bancos comerciais. Então vamos lá. Ele pode emitir debêntures? Não, instituições financeiras não podem. Então ele não pode captar através da emissão de debêntures. Contas correntes de livre movimentação, depósito à vista, é justamente conta corrente. Então o banco de investimento ele não pode. Emissão de títulos públicos? Não, né? Quem vai fazer emissão de títulos públicos é o governo. Só sobra aqui emissão de CDB, que é uma forma de captação através de depósito a prazo. Perfeito, resposta aí na D. Segundo a resolução CMN 4968 de 2021, as instituições financeiras devem implantar e implementar controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas. Sobre esses controles está incorreto, então a gente tem que buscar aqui a alternativa incorreta em relação aos controles internos que as instituições financeiras têm que implementar aí para dar conta das atividades que elas executam dia a dia, tá? Esses controles, então, eles preveem a atualização dos sistemas? Sim, né? Tem que ter essa atualização, senão os controles vão ficar ultrapassados. Devem ser acessíveis unicamente aos diretores da instituição. Aí não, né? Eles têm que ser acessíveis a todos os funcionários. Como a gente quer a incorreta já é a letra B. Devem prever a segregação de atividades da instituição. Sim, né? Barreira de informação para evitar o chamado conflito de interesses. São de responsabilidade tanto da diretoria quanto do conselho de administração. Órgãos estatutários, né, da governança corporativa, sim, é de responsabilidade tanto da diretoria quanto do conselho de administração. O risco legal pode ser definido como o risco de perdas resultantes de falhas em processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos. Aqui classificou o chamado risco operacional, tá? O risco de perdas resultantes da falta de conformidade com leis e regulamentações, incluindo a possibilidade de sanções, perdas financeiras ou dano à reputação, né? Falou em conformidade com lei, aí a gente está falando do chamado risco legal.
Resposta aqui na letra B. O risco de perdas associadas à volatilidade das taxas de juros e variações cambiais. Aí a gente está falando, né, do risco de mercado e ainda mais especificamente aqui do risco cambial. O risco de perdas associadas à incapacidade de uma instituição financeira de honrar suas obrigações de pagamento no vencimento. Aí, né, a gente tem o risco de crédito, tá? Então, com isso, a nossa resposta, letra B. A fase do processo de lavagem de dinheiro que tem como objetivo, olha só, quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações sobre a origem do dinheiro, é conhecido como, bom, crime de lavagem de dinheiro, né? A gente tem que lembrar alguns detalhes aqui. Se aconteceu o crime de lavagem de dinheiro, é porque eu tive antes um outro crime aonde o criminoso ele obteve algum tipo de vantagem financeira. E agora, né, depois dessa vantagem financeira, ele está utilizando de alguns mecanismos para esconder a origem ilícita desse dinheiro. E aí ele comete o crime de lavagem de dinheiro, um outro crime, tá? E aí a gente, pela doutrina, a gente vê que existem 3 fases no tocante ao crime de lavagem de dinheiro. Não está isso na legislação, né? A nossa legislação que trata sobre o assunto, em nenhum momento ela fala sobre essas 3 fases, mas a gente conceitua dessa forma, tá? E aí, a fase aonde eu tenho o seguinte, né? A quebra da cadeia de evidências é quando o criminoso ele está tentando movimentar para ocultar, disfarçar, para dificultar esse rastreio em relação à origem ilícita dos dinheiros, tá? É na fase de integração? Não, tá? A integração ela vai ser a última dessas fases. É na fase de colocação? Não, a colocação vai ser a primeira fase, tá? Nem tem aqui nas alternativas, mas é a primeira. Aí só pode ser na fase de ocultação, tá? A gente tem 3. De novo, a gente tem a colocação, a gente tem a ocultação, que ela se caracteriza por ser de ter esse objetivo aqui de quebrar a cadeia de evidências, e a gente tem a fase de integração, que é quando os recursos eles voltam formalmente à economia com aparência de origem lícita, tá? Então, resposta aqui na letra C, e dissimulação e formalização, elas não são fases do processo de lavagem de dinheiro, tal como a gente tem aí definido na doutrina que fala sobre esse assunto. Sobre o controle de atividades financeiras, o COAF, está correto afirmar. Ainda no tocante a lavagem de dinheiro, tá? A lei que ela veio aqui no Brasil no sentido de combater o crime de lavagem de dinheiro, ela também criou esse órgão aqui, o COAF, né? E trouxe para ele diversas atividades. Nesse sentido aqui, então, sobre o COAF, está correto afirmar, ele produz informações de inteligência financeira? Ele produz, né? É uma das funções que ele tem, além de aplicar penalidades também, além de receber as operações suspeitas às instituições financeiras, ele realmente produz e gera estudos também sobre inteligência financeira. Resposta na letra A. Ele é vinculado administrativamente ao Conselho Monetário Nacional? Não, né? Ao Banco Central. Mas ele preserva sua autonomia. Aplica penalidades aos autores dos crimes de lavagem de dinheiro. Aí a gente tem que lembrar que ele aplica realmente penalidades, mas essas penalidades elas são administrativas. Ele vai punir as instituições financeiras ou outras empresas que estejam daqui a pouco envolvidas no processo de lavar dinheiro. Mas punir o autor do crime, não. Isso quem vai fazer é o Poder Judiciário. Ele comunica operações suspeitas ao Banco Central? Não, né? Ele recebe a comunicação de instituições financeiras. Ele não vai comunicar, ele não tem essa atribuição de comunicar ao Banco Central. Resposta aí na A. Segundo a legislação, a pessoa que comete o crime de lavagem de dinheiro está sujeita à seguinte penalização. Então, novamente, aqui eu estou falando do autor, né, do crime de lavagem de dinheiro, criminoso. Qual penalização que ele vai receber? Multa variável não superior ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação. Não, né? Esse tipo de pena aqui é uma pena administrativa. Isso, quem vai ser penalizado são as instituições financeiras que daqui a pouco não cumpriram com as regras estabelecidas aí pela nossa legislação, tá? É uma pena administrativa. E se fosse sobre isso a questão, né? Estaria correto, não estaria errado. Multa variável não superior ao valor de 30 milhões? Não, né? De novo, eu tenho aqui uma pena administrativa que não vai ser aplicada ao autor do crime de lavagem de dinheiro, vai ser aplicada à instituição financeira. E não é 30, né? Aqui erra ainda por cima, porque é de 20 milhões.
Na verdade, para a gente ter exatamente como aparece na legislação, essa multa ela vai ser variável e não vai ser superior ao dobro do lucro real obtido, ou que presumivelmente seria obtido pela realização, ou não superior ao valor de 20 milhões de reais, o que for menor desses dois, tá? É assim que a gente tem. Advertência apenas, também outra penalidade aqui do tipo administrativa. Agora, o autor do crime de lavagem de dinheiro, a penalidade dele é de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Isso aqui não é penalidade administrativa, né? Já tem a ver com a esfera criminal. É o COAF, olha só que detalhe importante aqui, tá? É o COAF que vai aplicar essa penalidade aqui, fazendo um link com a questão passada aqui? Não, o COAF, ele não vai aplicar essa penalidade. Quem vai aplicar aqui é o Poder Judiciário. Não está na atribuição do COAF aplicar a penalidade ao autor do crime. Agora, olha que interessante aqui, essas outras 3 penalidades que são administrativas, quem é que vai aplicar? Aí sim, é o COAF, as instituições financeiras, dando o detalhe de que aqui não é 30 milhões, é 20 milhões. E aqui são exemplos, tá? Porque a gente também tem outras penalidades, outras sanções administrativas que o COAF pode aplicar, a exemplo aí, né, da cassação da atividade, da suspensão da atividade. Beleza, tá a resposta aí na letra D. Pelas normas do Banco Central, as instituições financeiras devem comunicar ao COAF as solicitações de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a. Bom, aqui a gente lembra então que as instituições financeiras elas têm que comunicar operações suspeitas ao COAF, mas também, independentemente das instituições financeiras elas considerarem suspeitas ou não, elas também têm que comunicar obrigatoriamente ao COAF algumas situações, tá? Todas elas, eu trouxe essas dicas para vocês, todas essas situações elas envolvem, qual que é o ponto, né? Envolvem dinheiro em espécie. E eu também falei para vocês lembrarem de um outro detalhe, né? Independentemente se for saque, se for provisionamento de saque, se for depósito, o outro detalhe que eu falei para vocês lembrarem é de que o valor que a gente tem que se atentar aqui é de 50 mil reais, tá? Então, quando for de valor igual ou superior a 50 mil reais, seja provisionamento de saque, seja depósito, seja pagamento, seja o saque propriamente dito, as instituições financeiras elas vão comunicar ao COAF no prazo de até 24 horas, tá? Sobre o modelo de abordagem de risco atualmente empregado pelas instituições financeiras no tocante à prevenção, à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, está correto afirmar que ele consiste, tá? Então, a questão ela quer saber sobre o modelo de abordagem de risco que as instituições financeiras elas implementam em suas atividades. Vamos lá então. Na aplicação de medidas padrão de diligência, na aplicação de medidas padrão de diligência para todos os clientes, garantindo uma abordagem uniforme. Não, né? A abordagem baseada em risco diz que aquelas instituições financeiras que o seu ambiente ele tem uma maior chance de ser um ambiente favorável ao crime de lavagem de dinheiro, aquelas instituições então vão ter que colocar controles que são mais robustos, tá? Elas vão ter que fazer uma avaliação do risco e com base nessa avaliação de risco, elas vão colocar então os seus controles, né? Vão ter que estabelecer uma política também e é assim que funciona. Agora, medidas que sejam uniformes, que sejam padrão, não é isso que se trata aqui o modelo de abordagem de risco. Na implementação de controles rígidos apenas para clientes de alto risco, dispensando medidas para clientes considerados de baixo risco. Aqui percebam que a gente já tem, né, uma abordagem de olhar qual que é o risco do cliente. Mas agora, falar que a gente só vai ter a implementação de controles para aqueles clientes de alto risco, aí está incorreto, né? A gente também vai colocar controles para clientes que sejam de baixo risco. O detalhe é que talvez esses controles não sejam tão robustos, porque não é necessário. Na identificação e avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro. Opa, identificação e também avaliação dos riscos, adotando medidas proporcionais ao nível do risco identificado. É sobre isso que o modelo de abordagem de risco ele fala, tá? Resposta aqui na letra C. Na utilização de um sistema automatizado que trata todas as transações como de alto risco, sem considerar a natureza ou perfil do cliente, aí não também, tá? Aí, de novo, tá aqui colocando todo mundo no mesmo patamar e tá desconsiderando aqui diferentes níveis de risco. Resposta aí correta na nossa letra C.
O insider trading secundário acontece quando? Bom, né, em relação ao insider trade, que é quando a gente tem, então, essa utilização de informações que não foram divulgadas, né, que não são públicas, eu posso ter o insider trading primário, né, quando eu tenho aqui uma pessoa da empresa que se beneficia, o insider trading secundário, que é quando uma pessoa de fora, tá? Vamos ver se com isso que a gente chega na resposta. Um acionista majoritário, ele utiliza informações privilegiadas para obter vantagem devida na negociação de ações. Aqui do jeito que falou, tá? Tá me falando, não tá me falando que é uma pessoa externa que obteve essas informações e que com isso obteve a vantagem devida, tá? Então deixa essa de lado. Informações privilegiadas são divulgadas ao público antes de realizar negociações com base nessas informações, né? Cadê o uso aqui, né? Não caracterizou aqui o insider trade. Um executivo de uma empresa realiza negociações com ações da mesma utilizando informações públicas, tá? Da mesma empresa. Utilizou informações públicas, não vê problema aqui. Alguém que não é o titular original da informação privilegiada a utiliza para realizar negociações, após tê-la recebido de uma fonte primária. Aí sim, né? Agora está mais bonito aqui a definição, que é alguém que não é o titular original da informação, mas que recebeu de alguém que era. E aí, né, a gente tem o insider trade secundário. Resposta, então, na D. De acordo com o Código de Distribuição de Investimentos, o que deve fazer o distribuidor se um cliente solicitar a realização de operações, mesmo quando o perfil do cliente não é adequado ao produto ou serviço, tá? Quando a gente fala aqui de adequação ao produto ou serviço de investimento, estou falando aqui do suitability, tá? E o que que consiste isso? Basicamente, eu vou traçar um perfil do meu cliente e vou traçar um perfil também do meu produto de investimento. E aí eu vou ver, né, se o meu cliente ele tem um perfil que é compatível com o do meu produto de investimento. Se é, tudo bem, eu posso fazer a recomendação, posso tentar vender esse produto de investimento ao meu cliente. Mas e se não for, né? Ou em outras situações que a gente tenha, ou que eu não consegui traçar esse perfil do meu cliente, ou eu notei, então, que o perfil está desatualizado. Aí, né, o distribuidor de produtos de investimento ele não vai poder recomendar esses produtos, tá? Beleza. Vamos lá, então. Nessa situação aqui, o distribuidor, o cliente, ele solicitou a realização de operações, mesmo quando o perfil do cliente ele não é adequado, tá? O que que vai acontecer aqui? O nosso distribuidor ele vai realizar a operação imediatamente seguindo as instruções do cliente? Não, não é esse o procedimento, tá? Eu já falo sobre esse procedimento. Negar a operação e encerrar o relacionamento com o cliente? Também não. Agora, olha a letra C. Alertar o cliente sobre a ausência, desatualização ou inadequação do perfil. E se o cliente ainda assim ele insistir nesse produto de investimento, o nosso distribuidor ele vai ter que obter uma declaração expressa do cliente que ele deseja manter a decisão de investimento. Então, o distribuidor ele pode fazer o investimento? Ele pode, tá? Então, vamos lá. Suitability, né? Suitability, ele consiste em fazer o perfil do cliente e o perfil do produto. Renan, como é que vai ser traçado o perfil do cliente? O cliente ele vai, né, nos fornecer uma série de informações, né? Qual que é o conhecimento dele no mercado, qual que é a sua capacidade financeira, a sua tolerância ao risco, entre outras informações, tá? E aí vai ser traçado um perfil do cliente. Esse perfil ele tem que ser atualizado, caso contrário ele fique desatualizado. E, bom, vamos lá então. Uma vez que é traçado aliás, né, que se vai fazer esse processo aqui de estabelecer o perfil do cliente, algumas situações podem acontecer onde a gente, por exemplo, tem o seguinte, tá? O perfil do cliente, ele está desatualizado. Então, desatualizado. Deixa eu só começar de novo aqui. Desatualizado. Então, inicialmente, foi possível estabelecer o perfil do cliente, mas vamos supor que esse prazo aqui, ele já é de 36 meses, tá? Então, está desatualizado. Muita coisa pode ter mudado. Ou outras situações, o distribuidor ele está tentando montar o perfil do cliente e ele não consegue estabelecer esse perfil. E ainda pode ser que ele tenha conseguido estabelecer esse perfil, mas no perfil do produto
não está casando, né? A gente não está tendo essa adequação, então não adequação. O que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando aqui as 3 situações aonde fica vedado ao distribuidor recomendar o produto de investimento. Então aqui ele não pode, por iniciativa dele, recomendar o produto de investimento aqui, porque ou o perfil está desatualizado, ou ele não consegue traçar um perfil do cliente, ou ainda esse perfil do cliente não está adequado ao perfil do produto. E a questão ela está perguntando, e se mesmo nessas situações aqui o cliente ele quer, né, ele quer investir nesse perfil de produto, mesmo em uma dessas 3 situações aqui, ele vai poder? Ele vai, mas vai ter que passar por esse rito aqui. O distribuidor ele vai informar então ao cliente ou que o perfil está desatualizado, ou que ele não consegue traçar esse perfil, ou ainda que o perfil ele não está adequado. E se ainda assim o cliente ele optar por esse produto de investimento, aí o nosso distribuidor ele vai ter que obter uma declaração expressa do cliente de que ele está ciente dessa situação aqui e que ele deseja manter a sua decisão de investimento, tá? Então, resposta aí perfeita aqui na letra C. É esse o procedimento. Realizar a operação, mas sem a necessidade de qualquer comunicação adicional ao cliente? Não, né? Olha só tudo que a gente teve que fazer aqui. Resposta na C. Um investidor está considerando comprar ações de uma empresa cujo preço inicial era muito alto, mas recentemente caiu significativamente. Mesmo com a queda, ele ainda acredita que as ações são valiosas, porque o preço inicial alto continua influenciando a sua decisão. Qual viés comportamental está sendo exemplificado nessa situação? Aqui a gente tem aquela questão sobre as heurísticas, tá? É a heurística de disponibilidade, representatividade, confirmação ou ancoragem. Perceba que nessa situação aqui, eu tenho que o preço inicial alto, ele ainda está influenciando a sua avaliação, ou seja, ele está ancorado, ele está levando em consideração essa informação aqui para acreditar que essas ações elas são valiosas, mesmo com essa significativa queda nos preços, tá? Então, o viés aqui é o de ancoragem. O investidor possui uma ação que sofreu uma significativa desvalorização e atualmente está valendo metade do preço pelo qual ele comprou. Então, se ele comprou, por exemplo, ao preço de R$ 40, a ação agora ela está valendo R$ 20. Apesar das análises de mercado indicarem que a empresa tem poucas chances de recuperação no curto prazo, ou seja, voltar àquele patamar, ele se recusa a vendê-la, esperando que o preço suba novamente para evitar realizar a perda, tá? Então, ele não quer vender essas ações aqui, porque a partir do momento que ele vender a R$ 20, ele vai ter uma perda aí no patrimônio dele, né, de metade do valor. Esse comportamento aqui é um exemplo de aversão à perda? Com certeza, né? Ele está com medo de vender as ações que, pelo que o enunciado nos traz aqui, seria a opção mais racional, porque ele está com medo de realizar a perda. Daqui a pouco ele vai segurar R$ 20 e como essas ações elas têm pouca chance de recuperação, pode ser que o preço continue caindo aqui e a perda dele vai ser maior. E por não querer executar a perda dele, não vender essas ações, ele cada vez mais vai estar perdendo, tá? Então, a gente tem aqui a aversão à perda que está influenciando no sentido de que ele não está vendendo essas ações quando o comportamento racional seria de vender, né? E a gente tem que lembrar das finanças comportamentais e da finança tradicional. A tradicional, ela enxerga o investidor como uma pessoa totalmente racional. E agora, as finanças comportamentais, elas entendem que os investidores começam a apresentar vários comportamentos não racionais. Aqui é um exemplo de um comportamento não racional. Considerando os critérios ASG, ambiental, social e governança, é um exemplo de prática relacionada ao aspecto social, tá? Então, é isso, critérios ASG. Eu tenho aqui os aspectos ambientais, sociais e de governança que vão ser colocados aí nas empresas ou até mesmo instituições financeiras. E se eu considero o aspecto ambiental, eu tenho essa preocupação com o ambiente. O social, com a sociedade, com as pessoas, com os funcionários, né, com o ambiente interno e externo da empresa. E governança, né, a estrutura de governança da empresa. A questão aqui, ela quer
um exemplo de prática relacionada ao aspecto social, tá? Vamos lá então. Implementação de um programa de eficiência energética para reduzir o consumo de recursos naturais. Perfeito, uma prática muito boa, mas ela não tem a ver com, propriamente dito, o aspecto social, mas sim com o aspecto ambiental. Criação de um comitê de diversidade e inclusão para promover a igualdade no ambiente de trabalho, né? Então, tá se olhando aqui as pessoas, os funcionários, pessoas internas da empresa. Aí sim, né, a gente tem aqui o aspecto social. Resposta na letra B. Revisão das estruturas de governança para aumentar a transparência e responsabilidade nas decisões empresariais. Aí falou de governança, né? Critério de governança. Redução de emissões de gases de efeito estufa e gestão sustentável de resíduos. De novo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse daqui falou da governança e esse daqui de novo está falando do critério do aspecto ambiental. Considerando os métodos de cálculo do Produto Interno Bruto, PIB, marque a alternativa incorreta. A ótica da despesa é a forma mais conhecida de calcular o PIB, utilizando a equação PIB é igual ao consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações líquidas, né? Ou o saldo da balança comercial é X menos M, exportações menos importações. É isso aí, tá? Correta essa daqui. Renan, marca a letra A? Não, a gente quer incorreta. A ótica da renda considera a soma de toda a remuneração paga aos fatores de produção envolvidos no processo de gerar o produto de uma economia, incluindo salários, juros, aluguéis e lucros. Correto também. A ótica da oferta, ó, essa questão aqui, ela trouxe para nós já as três formas, então, de calcular o PIB, tá? A gente tem três óticas. A gente tem a ótica da despesa, também chamada ótica de consumo, a ótica da renda, tá? E a ótica da oferta. Calcula o PIB, a ótica da oferta, a partir dos agregados líquidos da produção de todos os setores da economia, como indústria, agropecuária e serviço. Tá correto também. Então, o erro só pode estar na letra D. O PIB, ele considera o valor dos insumos utilizados na produção quando utilizada a ótica da despesa. Ele não considera, tá? Ele considera o valor final, né, valor de mercado, mas elimina os insumos. Por que que ele elimina? Porque pensa o seguinte, né? A gente, por exemplo, vai somar o pão na conta do PIB, tá? É uma economia que só faz pão, por exemplo. Se a gente fosse somar os insumos, eu teria o seguinte, né? Vamos pensar que esse pão ele custa aqui o valor de R$10, tá? Então, pão custando R$10. E aí, deixa eu fazer o diferente aqui para ficar mais didático para vocês. Então, o pão custando R$10, tá? Vou colocar aqui. Só que para fazer esse pão, eu tenho a farinha, eu tenho o leite e eu tenho os ovos, né? A farinha, ela custa, para esse pão aqui, vamos supor, R$5, o leite aqui mais R$2 e os ovos aqui mais R$1, tá? O pão, ele custa R$10. O pão é o produto final aqui. Ele vai ser somado? Ele vai. Vai somar para o PIB aqui o valor de R$10. Valor de mercado. E agora, a farinha, o leite e os ovos, eles vão ser somados? Não, né? Porque se eu fosse somar, olha só, eu somaria 5 mais 2, 7, mais 1, 8, né? Eu somaria aqui R$8, vou colocar em vermelho aqui. Eu somaria R$8 aqui mais os R$10 do pão, né? É como se eu estivesse duplicando esses valores aqui. Esses R$2 de diferença vai ser daqui a pouco a mão de obra para fazer o pão, tá? Então, daria R$18, está incorreto, né? Porque dentro aqui do pão eu já tenho os insumos utilizados. Então, por isso que não é levado em consideração o preço dos insumos, né? Aqueles produtos que vão ser utilizados na produção de outros. Eu só considero aqui o pão. Resposta, então, na letra D, porque eu não considero o valor dos insumos utilizados na produção. Está correto afirmar sobre a PITAX, né, em relação ao câmbio. Vamos lá. A PITAX é a média das cotações do dólar realizadas no mercado em um dia, sendo calculada pelo Banco Central com base em 4 janelas de consulta ao longo do dia. Está correto, né? O Banco Central ele vai lá, 4 consultas ele vai fazer com as instituições financeiras para saber qual que é a taxa que está sendo praticada naquele determinado momento. Ele vai fazer uma média, vai eliminar as duas maiores, as duas menores, vai fazer uma média para cada uma dessas consultas, e a partir dessas 4 consultas ele faz uma média de novo e se obtém a taxa PITAX que vai ser divulgada no dia seguinte, tá? Então é isso. Tá correto aqui a letra A já.
A Pitax é uma taxa de câmbio spot, utilizada para operações de compra e venda imediatas de moeda estrangeira. Não, né? A taxa Pitax, ela é uma média, ela é uma taxa de referência, mas ela não é aquela taxa que está sendo praticada exatamente naquele momento, tá? A Pitax, ela é calculada pelo Conselho Monetário Nacional? Não, né? Calculada pelo Banco Central. E, de fato, descarta as duas maiores e as duas menores cotações. A Pitax é publicada pelo Banco Central em 2 boletins diários, refletindo as cotações médias do dólar ao longo do dia, né? A gente tem, na verdade, 5 boletins, né? Os 4 boletins das consultas, e depois eu tenho um último boletim, que é um quinto boletim, que vai trazer a taxa Pitax, que vai ser a média desses outros 4 boletins. Perfeito. Em relação ao custo médio ponderado de capital, o ACC, está incorreto afirmar. Ele é uma média ponderada dos custos do capital próprio e de terceiros utilizados por uma empresa para financiar seus ativos. Beleza, né? Eu tenho uma empresa aqui e para conseguir financiar então as suas atividades, ela pode captar através de capital próprio, né, que é o dinheiro dos acionistas, ou através de terceiros, que é quando ela se endivida. Como, por exemplo, pegar dinheiro emprestado com instituições financeiras, tá? E aí, né, eu vou fazer uma média ponderada do que ela pegou de capital próprio e o que ela pegou de capital de terceiros para entender qual que é o custo médio que ela tem, né? O quanto que ela captou aqui, o quanto que ela captou aqui e eu vou ter qual que é o custo dela. É isso que essa medida ela trata, tá? Então eu tenho um peso por capital próprio e outro por capital de terceiros. Então tá certinho a letra A, mas de novo, né? A gente quer a incorreta. O ACC ele considera a alíquota de imposto de renda, uma vez que os juros pagos sobre a dívida são dedutíveis do imposto de renda. Ele considera os tributos também, tá? Nesse cálculo aqui a gente realmente leva em consideração os tributos. Eles são levados em consideração. Um argumento na proporção de capital de terceiros na estrutura de capital de uma empresa sempre, ou melhor, um aumento, né? Não um argumento. Um aumento na proporção de capital de terceiros, ou seja, mais endividamento, sempre aumenta o ACC, pois o custo da dívida é geralmente maior do que o custo do capital próprio. Vamos lá. A gente entende, na verdade, que é o contrário, tá? Que quando a empresa ela se endivida com terceiros, geralmente a remuneração aqui ela é mais baixa. E isso faz que o ACC dela diminua, tá? É isso que a gente tem. Geralmente os acionistas eles exigem um capital que é mais caro do que o de endividamento. Então, a C está incorreta. Empresas costumam buscar uma combinação de financiamento por meio de capital próprio e de dívida para otimizar a sua estrutura de capital e minimizar o seu WACC. Quando eu digo minimizar, né, o ACC, perdão, quando eu digo minimizar, é que eu quero diminuir o custo médio ponderado da empresa, né? O quanto que ela gasta aí para manter as suas atividades. Então, é isso, né? Combinação dos dois, um pouco de capital próprio, um pouco de capital de terceiros. O investidor ele possui 30 mil reais e monta uma carteira com 2 títulos. O título A, que tem um prazo de vencimento de 10 anos, e o título B, que tem um prazo de vencimento de 2 anos. Sabendo que o investidor ele alocou 65% de seus recursos no título B, qual será o prazo de vencimento médio ponderado de sua carteira? Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma carteira de... Ficou assim redondo, tudo bem. Carteira. E nessa carteira aqui do investidor, eu tenho 2 títulos, né? Título A e o título B. Sabendo que ele alocou 65% dos recursos, ele colocou mais aqui, ó. Colocou 65% aqui e 35% aqui. Dos recursos dele, né? Então, por exemplo, se ele tinha 10 mil reais, ele vai ter colocado aqui 6.500 no título B e vai ter colocado 3.500 no título A. Tudo bem. O título A, ele tem um prazo de vencimento de 10 anos. Enquanto que o título B, ele tem um prazo de vencimento de 2 anos. Ou seja, o dinheiro dele, R$ 6.500, vai ficar aplicado por 2 anos. Depois ele recupera. Já no título A, o dinheiro ele vai ficar aplicado por 10 anos, prazo mais longo. E a questão, ela quer saber qual que é o prazo médio de vencimento da carteira, não de um ativo individual, quer saber da carteira como um todo. Então vamos lá, né?
Ele é mais próximo de 2 anos? Olha só, como o ativo B ele tem um vencimento de 2 anos e como o nosso investidor ele colocou mais recursos aqui no título B, de fato, o prazo médio ponderado dessa carteira vai ser mais próximo de 2 anos, tá? Porque é onde ele alocou maior parte dos recursos dele. Vai ser mais próximo de 10 anos? Não, né? Vai ser mais próximo de 2 do que de 10, porque eu tenho mais recursos aqui. Lembra que essa conta, ela é uma média ponderada. É exatamente de 2 anos? Não, né? Porque eu estou considerando a carteira e não o ativo individual. É exatamente 10 anos? Novamente não, né? Porque eu estou considerando a carteira. Se eu fosse olhar só para o ativo A, aí sim, o prazo de vencimento dele seria de 10 anos. O prazo médio para ele recuperar. Isso se a gente não tiver cupons ainda, né? Dentro desse período. Enquanto que no ativo B, esse prazo ele é de 2 anos. Mas quando eu considero a carteira como um todo, aí o prazo médio eu não sei. Aqui pode ser 3 anos, pode ser de 4 anos. Mas com certeza vai estar mais perto de 2 do que de 10 anos. Resposta na letra A. Está correto afirmar sobre a taxa interna de retorno, a TIR. Vamos lá então, a TIR, né, é aquela taxa, a definição dela, eu tenho o seguinte, que a TIR é igual à taxa que, que iguala o valor presente líquido, igual o VPL, a zero. Ou né, que deixa esse fluxo de pagamentos de um determinado investimento trazidos a valor presente e descontados de seu custo inicial igual a zero, né? Deixa neutro. Beleza. Para isso eu tenho que utilizar uma taxa de desconto. Vamos lá. Se o VPL, valor presente líquido, de um projeto for positivo, então VPL maior do que zero, isso indica que a TIR ela é menor que a taxa de desconto utilizada, tá? Se o VPL ele for positivo, isso significa que a minha taxa de desconto ela é menor do que a taxa do investimento. Mas não tem taxa interna do investimento. Mas não traz aqui o nosso conceito da TIR, porque a TIR ela não faz com que o VPL ele seja positivo ou negativo. A TIR ela iguala o VPL a zero. É isso que ela faz, tá? Então tá errado, porque aqui eu teria que a taxa interna do meu investimento ela é maior do que minha taxa de desconto. Ou, em outras palavras, a minha taxa de desconto ela é menor que minha taxa interna de investimento. Um VPL negativo, ele indica que a TIR, taxa interna de retorno, que a TIR, é maior do que a taxa de desconto utilizada e que o investimento é atrativo. Bom, se já falou que o VPL é negativo, é porque o investimento ele não é atrativo, porque a taxa interna do meu investimento, aquela taxa do meu investimento, se o VPL é negativo, a minha taxa de investimento ela é menor. Aqui eu tenho uma situação contrária. A minha taxa interna ela é menor que minha taxa de desconto. E aí não vai valer a pena, tá? Se eu entender a minha taxa de desconto aqui como custo de oportunidade, não vai valer a pena, né? Na primeira situação, com o VPL positivo, vale a pena, porque o meu custo de oportunidade aqui ele é menor. Agora, na segunda aqui já não vale a pena, porque o meu custo de oportunidade ele está sendo maior do que minha taxa de investimento, do meu investimento. Para calcular a TIR, é necessário apenas conhecer o valor inicial do investimento e o fluxo de caixa do último período. Não, né? Eu tenho que considerar também todos os fluxos de caixa ao longo aí do período, não só o último. Só pode ser a D, né? A TIR é a taxa de desconto que faz com que o VPL de um projeto seja igual a zero. VPL igual a zero, indicando que o retorno do projeto é igual ao seu custo inicial. Beleza, é isso a definição da TIR. Sobre ações, está correto afirmar. São investimentos de renda fixa? Não, né? São investimentos de renda variável. Representam títulos de dívida? Não. Ações, né? Elas são frações do capital social. Não um título de dívida, tal como uma debênture. Estão sujeitos ao risco de crédito? Justamente por elas não serem títulos de dívida, elas não estão sujeitas ao risco de crédito. Agora, ao risco de mercado bastante, né? Mas ao risco de crédito não. Então, os três estão errados, só pode ser a D. Quando ordinárias, permitem direito ao voto nas assembleias. Sim, né? Eu posso ter as ações ordinárias ou as preferenciais.
Tá? As preferenciais, via de regra, elas não dão direito a voto, mas elas trazem certos privilégios. E agora as ordinárias, elas permitem o direito a voto nas assembleias. Considere uma empresa que está avaliando a melhor maneira de distribuir lucros aos seus acionistas, buscando também benefícios fiscais. A empresa ela deseja deduzir os pagamentos de sua base tributável para reduzir a carga fiscal, tá? Então ela quer fazer uma distribuição de lucros e além disso ela quer deduzir os pagamentos de sua base tributável quando ela for fazer essa distribuição. Após consultar o seu departamento financeiro, foi sugerido que a distribuição ela fosse feita de uma forma que permitisse a tal dedução. Distribuição do quê, Renan? Distribuição dos lucros. Vamos lá então. Qual modalidade de distribuição de lucros é a mais adequada para atender essa necessidade? Qual a necessidade? Deduzir os pagamentos da base tributável quando ela for fazer a distribuição. É através de dividendos, sobre pagamentos de juros sobre o capital próprio, bonificações ou recompra de ações. É sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, né, que é essa distribuição de lucros retidos em exercícios anteriores. E uma vez que a empresa ela faz essa distribuição desses lucros que foram retidos, ela vai poder fazer então a dedução de sua base tributável. Por conta disso, né, quando o investidor ele recebe aqui esses pagamentos, ele tem imposto de renda, diferente de quando ele recebe dividendos, aonde ele não tem esse imposto de renda. E bonificações são formas aí onde a empresa ela distribui novas ações aos acionistas, tá? Recompra de ações não entra nesse contexto. A modalidade de título público do Tesouro Direto, que prevê uma data de conversão a partir da qual o investidor começa a receber prestações mensais ao longo de 240 meses, proporcionando uma renda mensal estável, é. Vamos lá então, né? A gente tem um título do Tesouro, título público, aonde eu tenho, né, o período aqui aonde a pessoa ela vai fazer os investimentos e depois de um dado tempo eu tenho a chamada data de conversão, a partir do qual o investidor ele já não vai mais fazer investimentos, mas ele vai recomeçar a receber uma série de pagamentos numa forma de uma renda, como se fosse uma aposentadoria. Esse é o novo título do governo, que se chama Tesouro Renda Mais, né? Porque falou aqui em 240 meses, é o Renda Mais. Mas lembrando que o Tesouro ele também tem o Educa Mais, com a diferença de que daí é para um filho de um investidor, por exemplo, né, que vai cursar uma faculdade. A ideia dele é essa e ele vai trazer pagamentos aqui ao longo de 60 meses. Diferente aqui, aonde a gente tem um prazo de 240 meses no Renda Mais. É o título público cuja rentabilidade é pós-fixada, dada pela taxa Selic acumulada no período de investimento, acrescido de ágio ou deságio registrado no momento de compra do título. Só pode ser a letra financeira do Tesouro, tá? A NTNB e a NTNB principal, elas remuneram os investidores pelo IPCA mais uma taxa pré-fixada, tá? Então, IPCA mais pré-fixada. Enquanto que a NTNF ele é um título público pré-fixado. E aí sobra a LFT, que ela é um título público pós-fixado e que remunera através da taxa Selic, negociada com ágio ou deságio no momento da compra, né? Porque o título ele pode, por exemplo, pagar a taxa Selic mais uma remuneração, por exemplo, 0,1% ao ano. Ou pode pagar a taxa Selic menos alguma coisa, 0,02% ao ano. Na primeira situação, esse título está sendo vendido com um desconto, com um deságio. Na segunda, ele está sendo vendido com um ágio, né? Porque já não é mais um desconto, ele está pagando menos que a taxa Selic. Então lembre, né, que a gente tem todo um cálculo pelo qual a gente faz, a gente estudou isso, aonde eu entendo que se o título ele paga a Selic mais alguma coisa, esse título ele tem que ser vendido com deságio no momento da compra. Agora, se ele está prometendo uma rentabilidade que é a Selic menos alguma coisa, ou seja, menor que a taxa Selic, ele vai ter que ser vendido com ágio, para que essa conta, no final, ela feche, tá? Então, resposta aí, LFT, letra B. O risco de mercado em um CDB.
Vamos lá, certificado de depósito bancário, uma forma de captação das instituições financeiras de depósito a prazo. Ele tem risco de mercado? Ele tem, né? Tem risco de crédito, tem risco de mercado. E dependendo da situação, também pode ter risco de liquidez. Eu quero saber aqui sobre o risco de mercado. É mitigado pela presença do FGC? De fato, o CDB ele tem o FGC, mas o FGC ele vai mitigar o risco de crédito. Afeta mais os CDBs pré-fixados? Sim, com certeza, né? Porque pensa a seguinte situação, eu fui lá, comprei um CDB que ele promete uma rentabilidade de 8% ao ano, né? E eu tenho um prazo de vencimento aqui que é de 2 anos. Contratei aqui, né? Pelo valor, coloquei 10 mil reais, por exemplo. E ao final desses 2 anos, eu vou receber o principal mais os juros. Só que passou um tempo aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, taxa nesse momento, 8% ao ano. Passou um tempo aqui, e agora eu desejo vender esse CDB, né, no mercado secundário. Só que ele vai sofrer a chamada marcação a mercado. E se nesse momento aqui a taxa de juros ela estava a 10% ao ano, quando eu for trazer o meu CDB a valor presente, eu vou ter que trazer ele a uma taxa de 10%. E isso vai fazer com que o valor dele aqui seja menor do que se eu mantivesse ele até o final do período. Então o risco de mercado, ele está presente sim, e ele tem a ver com a marcação a mercado. E ele vai ser mais pronunciado naqueles títulos que sejam pré-fixados, porque eu tenho a maior chance da taxa de juros ela estar diferente. E se ela estiver mais alta, o investidor ele vai ter uma perda financeira, tá? Então, a resposta aqui na letra B. O risco de mercado ele é definido como a possibilidade de perdas financeiras pela dificuldade de negociação em mercado secundário pelo seu preço justo? Não, né? Isso daqui caracterizou mais o risco de liquidez, que é exatamente isso, né? A dificuldade de negociar um ativo pelo seu preço justo. Comprei uma casa, estou tentando vender, não estou conseguindo. Ao preço justo, né? Ela vale 400 mil, não estou conseguindo. É claro que se eu começar a baixar o preço para 380, 70, 50, aí talvez eu consiga vender, mas não é mais ao seu preço justo, tá? Então, risco de liquidez. É a chance de a emissora não cumprir com a promessa de pagamento dos juros e ou principal? Não, né? Esse é o risco de crédito. São características de uma letra financeira, com exceção, vamos lá, também uma forma de captação de depósito a prazo. Pode ser emitida com remuneração pré-fixada? Pode. Possui prazo mínimo de vencimento de 12 meses? Não, né? Prazo mínimo é de 24 meses ou de 60 meses. Como assim, um ou outro? Depende, né? Se a gente tem a chamada cláusula de subordinação. Aqui a gente não tem cláusula. E aqui a gente tem a cláusula. E o que é essa cláusula? Bom, diz que a letra financeira, né, para aquele investidor, o investidor vai ter que esperar para receber os valores dele depois que a instituição fazer o pagamento de outros credores, tá? Então, qual que é mais arriscada? Pelo prazo, pelo fato de ter a cláusula, pelo fato de ter um valor maior, unitário também. Com certeza, a com cláusula, ela tem um risco maior, tá? Mas o prazo mínimo de vencimento, em qualquer situação, é de 24 meses. Em qualquer situação, no sentido de que, independentemente de ter ou não ter cláusula, não tem como ser menor do que 24 meses. É um título de renda fixa emitido por instituições financeiras para captação de recursos. É, né? A resposta errada está aqui, né? Na B. A gente quer a exceção. Pode ser negociado no mercado secundário? Pode, né? Mas vai sofrer a chamada marcação a mercado, que vai ser pior nos títulos pré-fixados. Qual dos seguintes instrumentos financeiros não conta com a garantia ordinária do FGC? O FGC ele tem duas garantias, tá? Tem a garantia ordinária e a garantia especial, tá? E tem alguns ativos que estão cobertos pela garantia ordinária, tá? Exemplo aqui de CDB, depósito à vista, conta corrente, poupança, LCI, LCA, né? E outros ativos que não estão cobertos pela garantia ordinária, né? Então, um monte aí de ativos, na verdade, CRI, CCI, CRA, CDCA, debêntures, ações, fundos de investimento, nada disso está coberto, tá? E tem a garantia especial, que tem um ativo só que está coberto por ela, que é o DPGE.
depósito a prazo com garantia especial. Então vamos lá, ele quer saber qual que é coberto, ou melhor, qual que não conta com a garantia ordinária. CDB? Conta, né? Tá aqui. DPGE? Não, né? Ele conta com a garantia especial, então não é a garantia ordinária. LCI? Sim, tá aqui. Poupança? Tá aqui também, garantia ordinária. Então, resposta aí na B. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta. A cédula do produtor rural, a CPR, ela é emitida exclusivamente por cooperativas de produtores rurais. Não, pode ser emitida pelo produtor rural também. Então, está incorreto essa daqui. O CDCA pode ser emitido por companhias securitizadoras. Não, né? De novo, aqui a gente vai ter os produtores rurais fazendo a emissão. O certificado de recebível do agronegócio, CRA, é um título de renda fixa lastreado em recebíveis, emitido exclusivamente por companhias securitizadoras. Aí está correto, tá? O CRA ele é emitido por companhias securitizadoras. A cédula do produtor rural, seja ela física ou financeira, porque sim, a CPR ela pode ser de duas modalidades, né? Ou ela é física, onde eu tenho a entrega física dos produtos agropecuários, ou ela é financeira, onde eu só vou ter a movimentação dos recursos financeiros. Ela possui cobertura do FGC? Aí não, né? A CPR ela não tem, tá? Isso daqui está incorreto. De acordo com a legislação, quando uma LCA não prever a atualização por índice de preço, o seu prazo mínimo vai ser de mudança recente aí, hein, pessoal? Cuidado. LCA. Seguinte, tá? A LCA, ela vai ter dois prazos aqui. Um de 9 meses, mínimos, tá? Mínimos. Ou de 12 meses. Eu vou ter o prazo de 9 meses, mínimo de vencimento, quando ela não prever. E de 12 meses, quando ela prever. Prever o quê, Renan? Atualização por índice de preço. Renan, o que é essa atualização por índice de preço? É uma LCA, por exemplo, que ela traz na remuneração dela IPCA mais juros pré-fixados, por exemplo. Pré-fixados. Renan, não entendi ainda. É uma LCA, que a remuneração dela é IPCA mais 6% ao ano, por exemplo. Eu tenho a correção por um índice de preço, uma atualização por índice de preço. E aí, nesse sentido, se ter essa atualização, o prazo mínimo é de 12 meses. Quando não trouxer essa atualização aqui, o prazo mínimo é de 9 meses. Resposta aí na letra C. Considere as características do CRI e das CCI. Marque a alternativa correta. A CCI pode ser emitida por instituições financeiras, securitizadores de créditos imobiliários e outros credores de créditos imobiliários. Perfeito, tá? É isso aí. O CRI ele é emitido por instituições financeiras para captação de recursos destinado ao mercado imobiliário. Não só, tá? Na verdade, quem vai fazer a emissão do CRI são as companhias securitizadoras. Quando falou de recebíveis, né, seja no CRA, no CRI, a gente está falando de securitizadores. Os CRIs e CCIs contam com a garantia do FGC. Não contam, né? Não tem essa garantia do FGC para a CRI ou para a CCI. A CCI é um título que representa uma fração de um crédito imobiliário e não pode ser emitida na totalidade do crédito. Pode sim, pode ser ou na totalidade ou então de maneira parcial. Não necessariamente vai ser apenas numa fração. De acordo com a legislação, quando uma LCI prever a atualização por índice de preço, o seu prazo mínimo será de, mais uma vez, né, mudança recente. Vamos lá. LCI, então, ela tem dois prazos mínimos de vencimento: 12 meses e 36 meses. Aí fica tranquilo, né? 12 quando não prever. E 36 quando prever. Prever o quê? Atualização por índice de preço. Então, se ela está trazendo a previsão por atualização por índice de preço, seu prazo mínimo atualmente vai ser de 36. Atualização mensal, Renan, ou anual? A legislação ela não fala mais, tá? Só fala assim, atualização por índice de preço. Os setores prioritários para fins de autorização para emissão de debêntures incentivadas são debêntures incentivadas. Qual que é a principal característica dessa debênture aqui? A isenção de imposto de renda para pessoas físicas, tá? Mas são alguns setores, tá? Que
que tem essa possibilidade de emissão de uma debênture incentivada, além de outras regras também. Quais são esses setores? Logística e transporte é um dos setores, tá? Energia? Também. Agropecuária? Não. Irrigação? Sim. Então, com isso, 1, 13 e 4, né? 1, 13 e 4. Ou melhor, 1, 2 e 4, né? Resposta aqui na B. Atualmente, a rentabilidade da poupança é dada em função. Atualmente, forçando muito a barra, né? Porque é desde 2012, tem 12 anos. Vamos lá, então. É dada em função do quê? É dada em função da meta da taxa Selic, né? Porque a gente vai ter o seguinte, se a meta da taxa Selic for acima de 8,5% ao ano, ou então igual ou abaixo de 8,5% ao ano, eu vou ter a remuneração diferente para a poupança, né? Nessa primeira situação aqui acima, a remuneração da poupança vai ser 0,5% ao mês, mais taxa referencial. Na segunda situação vai ser 70% da meta, mais taxa referencial. Nunca esqueçam, né? Nunca esqueçam aqui da taxa referencial nesse cálculo, mas é dada em função da meta da taxa Selic. No âmbito das operações no mercado a termo, está correto afirmar que os contratos são liquidados financeiramente na data de vencimento acordada, sim, né? Tem um vencimento lá para o mercado a termo, ou antecipadamente por solicitação do vendedor. Aí está o erro, tá? Realmente, a liquidação, ela pode ser antecipada, mas mediante solicitação do comprador. O prazo mínimo da operação é de 16 dias, correto afirmar. Correto, né? De 16 até 999 dias. A liquidação da operação acontece apenas na modalidade financeira. Embora não seja muito comum, a gente tem a possibilidade da liquidação na modalidade física também. Os contratos a termo são padronizados. Não são, né? Eles são não padronizados. E são negociados em bolsa de valores? Em bolsa ou balcão. Resposta aí na B. Um investidor vendeu ações de uma empresa que estava listada na B3 e, simultaneamente, comprou opções de compra. Opa, comprou opções de compra. Então, ele vai ser o titular de uma opção de compra. E se ele é o titular, isso significa o quê, né? Se ele é o titular, ele tem o direito de comprar alguma coisa, né? Nesse caso, ó, comprou opções de compra da mesma ação. Então, ele tem o direito de comprar essas ações no futuro, né? Em um prazo futuro. Essas ações no futuro. Vamos entender aqui o que o enunciado ele trouxe. O investidor, ele vendeu essas ações. Ele tinha as ações e vendeu. Mas, ao mesmo tempo, ele foi lá e ele comprou o direito de comprar essas ações lá no futuro. Tudo bem, ele fez isso. Qual que foi o objetivo dele? Vamos lá, então. É proteger-se contra uma subida acentuada no preço da ação. Será que faz sentido? Ele vendeu as ações. Se vai acontecer uma subida, não era melhor ele manter essas ações e vender depois? Né? Porque pensa assim, se a ação hoje ela está custando R$ 40, e ele foi lá e ele vendeu a 40, e ele está com a perspectiva de que vai ter uma subida no preço das ações, elas vão a 50, olha só que sem sentido isso. Ele venderia a 40 e compraria uma opção de comprar essas ações com base no preço de 50? Não faz sentido, né? E garantir a possibilidade de recomprar as ações a um preço determinado. Sim. Quando que isso vai fazer sentido? Bom, ele acha que essas ações vão cair de preço, né? Daqui a pouco ele está achando que essas ações vão para R$ 30. E aí ele já está garantindo o direito de comprar essas ações a um preço mais baixo, né? E ele vende agora a 40 para depois comprar a um preço mais baixo. Pode acontecer, tá? Resposta aí na letra B. Obter benefícios com a subida do preço da ação? Não, né? De novo, se subiu, a ação não fez lógica isso que ele fez. Alavancar os ganhos em caso de alta significativa no preço da ação? De novo, né? Subida no preço aqui não tem coerência com o que ele fez aqui. João é um investidor que decidiu lançar opções sobre ações que ele possui na B3. Né? Se antes a gente tinha aqui uma pessoa que comprou opções de compra, aqui eu tenho uma pessoa que lançou opções sobre ações.
Tá? Então, ele é um investidor que decidiu lançar opções sobre as ações que ele possui na B3. Se ele possui, né, ele deve ter lançado essas opções para venda dessas ações. Para isso, ele quer saber como que funciona o processo e suas obrigações. O que João precisa fazer para se comprometer a vender? Falou vender, é uma opção de venda. E ele é o lançador dessa opção, né? Ele não é o titular, não é ele que vai ter o direito de vender essas ações. Ele vai ter a obrigação de vender essas ações caso o titular dessa operação faça valer o seu direito de comprar essas ações. Beleza, então. O que ele precisa fazer para se comprometer? Ele vai se submeter à escolha do lançador? Não, o lançador é ele, né? Pagar o prêmio ao lançador? Não, o lançador é ele. Pagar o prêmio ao titular? Não, né? O lançador não paga prêmio ao titular. Ele recebe o prêmio do titular. Então, olha só, ele vai receber o prêmio do titular para que, caso o titular exerça o seu direito de comprar essas ações, ele venda essas ações, tá? É isso aí. Em um certificado de operações estruturadas, o COI, a modalidade que prevê a garantia do valor inicialmente investido é conhecido como. Bom, o COI, ele tem duas modalidades, tá? Eu tenho o valor nominal em risco e eu tenho o valor nominal protegido. Tá? E nessa situação aqui, então, eu não tenho a garantia do valor inicialmente investido. Isso é uma característica do valor nominal protegido, né? O valor que inicialmente está protegido. O investidor ele não vai ter uma perda maior do que o que ele investiu inicialmente. Então, a resposta aqui na letra D. Quando eu tenho o valor nominal em risco, não existe essa proteção. E aí o investidor ele pode perder mais, inclusive, do que ele investiu. Tá? E o COI de renda fixa, COI de renda variável, não faz tanto sentido porque o COI ele mescla características de renda fixa e de renda variável para ter uma rentabilidade diferenciada. E aí pode ser emitido então nessas duas modalidades. De acordo com a legislação, as subclasses de fundos de investimento pode ser, né, na verdade, podem ser diferenciadas pelas seguintes características, exceto. Vamos lá então, tá? Subclasses de fundos de investimento. Isso aqui é algo recente, tá? Mudou toda a estrutura aí dos fundos de investimento. E quando a gente fala de subclasse é porque a gente tem o seguinte. Vou acessar rapidamente aqui o material só para mostrar para vocês, tá? Agora os fundos eles estão dessa forma, tá? Eu tenho um fundo aqui que ele pode ter diferentes classes, né? Pode ter classe aí de renda fixa, pode ter classe de renda fixa a curto prazo, pode ainda ter referenciada, né? Simples. Pode ter diferentes classes aqui que elas pertençam à mesma categoria do fundo. Todas aqui são de renda fixa, por exemplo. E dentro de uma classe eu ainda posso ter diferentes subclasses, né, que vão mudar aqui o público-alvo, vão mudar aqui as características do investimento. Então, aqui no exemplo, tá, eu tenho diferentes valores iniciais que são exigidos para cada uma dessas subclasses. Tenho também diferentes taxas de administração e tenho também períodos de resgate diferentes. É assim que está a estrutura agora dos fundos de investimento, tá? Eles estão trazendo essa possibilidade de diferentes classes e, além de diferentes classes, a possibilidade de que cada classe tenha a sua própria subclasse. Dessa forma, eu não preciso ter diferentes fundos de investimento para atender diferentes públicos. Eu posso fazer tudo na mesma estrutura de um fundo, só que eu vou ter que ter um patrimônio separado para cada um desses fundos aqui, tá? Então é isso. Classe, e dentro da classe eu ainda posso ter mais subclasses. Eu vou ter que ter? Não necessariamente, tá? Depende aí da característica do fundo. Vamos voltar aqui para o simulado. De acordo com a legislação, as subclasses de fundo de investimento podem ser diferenciadas pelas seguintes características, ou seja, eu quero diferenciar aqui, né, cada classe, levando em consideração o quê? E aí a gente tem que lembrar que subclasses elas podem ser diferenciadas exclusivamente por público-alvo, prazos e condições de aplicação, amortização e resgate, taxa de administração, gestão, máxima de distribuição, ingresso e saída, tá? Então, voltando para cá, aí, prazos e condições de aplicação, eu posso. Política de investimento? Aparece ali? Não, então eu não posso, tá? Agora, público-alvo? Sim. E taxa de administração? Também, além de outras taxas, né? Taxas que podem incidir ali nos fundos de investimento.
Quando um fundo de investimento não contar com diferentes classes de cotas, ou seja, é um fundo, né, de renda fixa, por exemplo, e ele só tem uma classe. Então, seria só isso daqui, por exemplo, tá? Ele não tem mais classes aqui do lado. Vamos voltar para lá. Ele deve efetuar emissões de cota em classe única? É isso, né? Ele vai ter as cotas em uma classe única. Resposta aqui já na letra A. Emitir a classe no regime fechado, no regime aberto? Não necessariamente, né? Depende aí do objetivo desse fundo de investimento. Esse fundo não poderá operar, pois necessita de pelo menos duas classes de cotas diferentes. Não existe essa regra, tá? A regra é que ele tem que emitir essas cotas em uma classe única, que vai ser essa classe aqui. A cota de classe aberta não pode ser objeto de cessão ou transferência de titularidade, exceto nos casos, tá? A gente sabe que pode acontecer a cessão ou a transferência de titularidade se eu estiver falando de uma classe fechada, né? Que é quando não é trazida aquela possibilidade de resgate a qualquer momento. E agora, numa classe aberta, de regra, eu não tenho essa cessão ou transferência de titularidade, exceto em algumas situações. Aí eu tenho uma lista, né, dessas situações. Deixa eu ver onde é que está isso daqui. Aqui, ó. Cotas, transferência. Cota de classe aberta não pode ser objeto de cessão ou de transferência de titularidade, exceto nesses casos aqui: decisão judicial, ou arbitral, operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão universal, e assim vai, né? A gente tem várias situações aqui. Então, decisão judicial? Sim. Sucessão universal? Também. Dissolução de sociedade conjugal? Também. Amortização de cotas em cotas de outras classes? Também, tá? Então, todas aqui trazem possibilidades aonde pode acontecer a cessão ou transferência de titularidade em uma classe aberta. Segundo a legislação, quando acontecer a emissão de uma cota de classe fechada, que é aquela que não pode, então, trazer o resgate a qualquer momento, o valor da cota utilizado deve ser o da cota do dia da integralização, da cota do dia seguinte da integralização. Aqui, né, é característica da classe aberta, tá? Para usar como referência o valor da cota, que é a pessoa que vai estar entrando nesse fundo. O valor definido na Assembleia de Cotistas. Aí sim, tá? Quando eu falar de uma cota de classe fechada, o valor dessa cota para uma pessoa que esteja entrando vai ser aquele que foi definido na Assembleia de Cotistas. O valor definido ou calculado na Assembleia de Cotistas. Em uma cota de classe fechada não há valor definido? Não, né? Tem esse valor sim. Após 90 dias de atividades, a classe de cotas de um fundo de investimento que mantiver a qualquer tempo patrimônio líquido inferior a determinado montante, pelo período de 90 dias consecutivos, deve ser imediatamente liquidada ou então incorporada a outra classe de cotas. Aqui não é para avaliar se está correto ou não, tá? Porque está, né? O que a gente quer é apenas complementar essa lacuna. Qual que é o valor, então, que se o fundo de investimento ele tem uma classe, né? Então, voltando para cá, por exemplo, deixa eu voltar aqui no nosso material. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho uma classe e essa classe, ela, depois de iniciar suas atividades, depois de 90 dias, ela iniciou as suas atividades, começou a fazer as suas aplicações financeiras. E aí, né, o patrimônio dela ficou inferior, eu já vou trazer para vocês esse número, ficou inferior ao valor de 1 milhão durante 90 dias consecutivos. Aí, nessa situação, a gente tem o que está lá no enunciado, tá? Deixa eu ver onde é que está isso daqui. Fundo de investimento. Aqui, ó. Pós 90 dias do início das atividades, a classe de cotas que mantiver a qualquer tempo patrimônio líquido diário inferior a 1 milhão pelo período de 90 dias, são dois prazos, tá? 90 dias de início de atividades, e aí depois, né? Pode ser que durante esse período aqui, ficou mais 90 dias com patrimônio líquido inferior a 1 milhão durante esse período aqui. E aí, se acontecer isso, então, ela tem que ser imediatamente liquidada ou então incorporada a outra classe de cotas pelo administrador. Então, essa classe aqui, ela pode ser liquidada, né, vai terminar, ou ela pode ser incorporada a uma outra classe aqui desse fundo, tá? Perfeito. Essa é a regra e o valor aqui, então, é de 1 milhão. Resposta na letra B. Um fundo de investimento financeiro, um FIF, né, modalidade
dessa forma, como está aparecendo aqui, é uma modalidade nova que aparece na legislação, um FIF, então, cuja classe é de ações, elaborou um documento que apresenta, de forma simplificada, as principais informações desse fundo. Esse documento é o regulamento? Não, né? O regulamento vai trazer todas as informações referentes a esse fundo, mas ele não é simplificado. O documento que é simplificado é a lâmina de informações básicas, tá? Não o material técnico e nem o sumário padronizado aí que não faz sentido, não existe esse documento. O administrador de um fundo de investimento financeiro, ó, de novo aí, questão sobre FIF, possui diversas funções estabelecidas pela legislação. Nesse sentido, é uma das informações que o administrador ele deve encaminhar periodicamente à CVM, exceto. Então, o administrador ele é responsável por uma série de atribuições, tá? Além de contratar outros prestadores de serviços, ele também tem que trazer informações à CVM, também ao mercado, aos cotistas. E segunda questão aqui, a gente quer uma dessas informações exceto, né? Então a gente quer o exceto, uma que não é de responsabilidade do administrador, em relação a informar a CVM. O informe diário, sim, ele tem que trazer esse informe diário em um período de até um dia útil à CVM. O demonstrativo da composição de carteira, também. Demonstrações contábeis do fundo, sim, né? Aqui de maneira mensal, aqui, né? Depois do período fiscal. Agora, relatório de sustentabilidade ambiental do fundo, não aparece isso na legislação, tá? Exposta na letra D. A instância máxima de decisões de um fundo de investimento é a Assembleia Geral de Cotistas? É a Assembleia de Cotistas, tá? Ela é a instância máxima de decisões. E aí ela pode ser uma assembleia ordinária, né? Que deve acontecer sempre ali após o período fiscal, ou extraordinária, que pode acontecer extraordinária, que pode acontecer a qualquer momento, desde que aconteça a convocação. Pode tratar também sobre qualquer tema, né? Enquanto que a ordinária, ela tem já os temas estipulados. Conselho de administração, diretoria executiva, comissão de auditoria? Não, né? Nenhuma dessas instâncias aqui tem a ver com fundo de investimento. O prestador de serviço essencial, que é responsável por praticar os atos necessários à gestão da carteira de ativos, tá? Quando eu falo de gestão da carteira, estou falando aqui de um papel que é de atribuição do gestor, não do administrador, né? O administrador vai ser um verdadeiro supervisor do fundo de investimento. Agora, o gestor é ele que vai cuidar, então, da gestão da carteira. É ele que vai definir, né? Eu tenho um fundo aqui, é ele que vai definir quais ativos financeiros, por exemplo, que podem ser comprados por esse determinado fundo. É ele que vai fazer a gestão de carteira do fundo. Para que uma classe seja tipificada como renda fixa simples, é necessário que, vamos lá, tá? De novo, né? Classe, a gente fala de classe agora. Para que ela seja classificada como de renda fixa simples, ela tem que 95% do seu patrimônio tem que ser investido em ativos que acompanham o benchmark. Aí eu falei da referenciada, né? Da classe referenciada. 67% do seu patrimônio seja investido em ativos relacionados à variação da taxa de juros, de índice de preço ou ambos. Não, né? 67% está errado, esse valor é 80%, e isso vai classificar a classe de renda fixa, a geralzona, né? 95% da carteira seja composta por investimentos em títulos públicos federais ou operações compromissadas nesses títulos. Aí está correto, tá? E também outros ativos financeiros que sejam classificados pelo gestor aí da mesma forma, né, com o mesmo risco de crédito dos títulos públicos. Então, letra C. Deve utilizar derivativos para alavancagem financeira? Não pode, né? Para alavancagem financeira não pode utilizar esses derivativos em fundos de renda fixa. O tipo de fundo de investimento que é criado para permitir a cessão fiduciária de cotas em garantia de contratos de locação imobiliária é fundos índice, fundos destinados à garantia de locação imobiliária, fundos incentivados em infraestrutura ou fundos de direitos creditórios. É o fundo destinado à garantia de locação imobiliária, tá? Eu tenho a pessoa aqui que ela tem as cotas de um fundo, né? Vamos supor que ela tem 15 cotas, no valor aí de R$ 1.000 cada cota. Então ela tem 15 mil nesse fundo aqui, né? E aí ela vai fazer
um contrato de locação, ela vai fazer um aluguel de um imóvel. Só que daí, a pessoa que está alugando aqui está exigindo garantias. E se essa pessoa, ela tem então contratado nesse fundo aqui, um tipo de fundo que é destinado à garantia de locação imobiliária, essas cotas que essa pessoa possui, elas vão poder ser utilizadas como garantia, né? Se ela não honrar os pagamentos, essas cotas vão fazer o pagamento desse contrato de aluguel que está sendo estipulado, tá? É como se fosse uma garantia pessoal, mas não é pessoal porque eu estou tendo aqui as cotas. É esse o tipo de fundo aqui. É essa a caracterização dos fundos destinados à garantia de locação imobiliária. Carlos investiu em um fundo de renda fixa de longo prazo e está tentando entender como é que funciona a incidência do Come Cotas. Ele quer saber com que frequência e qual alíquota de Come Cotas será aplicado. E aqui a gente está falando de um fundo de renda fixa de longo prazo, né? Segundo classificação de quem? Da Receita Federal, né? Como o Come Cotas incide nos fundos de renda fixa de longo prazo, segundo a classificação da Receita? Vamos lá então. Come Cotas, o que a gente tem que lembrar é que ele vai incidir 2 vezes no ano, ou de maneira semestral, sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro. E ele vai sempre incidir sobre a menor alíquota de imposto de renda para fundos de renda, para fundos de curto prazo e para fundos de longo prazo. E para fundo de ações, Renan? Aí não, né? Fundo de ações a gente não tem come cotas. Aí a gente tem que lembrar que, de acordo com a Receita Federal, o fundo de curto prazo, a possibilidade aqui de cobrança de imposto de renda, a gente vai considerar de 0 a 180 dias, de 181 a 360. E daí o prazo aqui, ou melhor, a alíquota, né, ela vai ser de 22,50% e aqui de 20%. E aí fechou, né? Para curto prazo é isso. Para longo prazo é aquela tabela regressiva, né, que ela vai continuar. Além desses dois aqui, eu ainda vou ter de 361 a 720 e acima de 720. E aí a alíquota ela vai cair aqui para 17,5% e aqui para 15%, tá? Além, né, como eu comentei, desses dois aqui que também estão aqui. Come Cotas, ele incide sobre a menor alíquota de fundo de curto prazo. Qual que é a menor alíquota? Para curto prazo, 20%. Para longo prazo, 15%, tá? E é 2 vezes, né? Semestralmente, no último dia útil do mês de maio e novembro. Semestralmente, a alíquota de 15%, gabarito, né? Fundo de longo prazo, menor alíquota, 15% semestralmente. E se fosse de curto prazo, semestralmente, a alíquota não de 15%, mas de 20%. Mas não é, né? É de longo prazo. E os demais aqui estão incorretos porque mexeram aí, ou então com o período, ou então com a alíquota. Em um plano de previdência, o período de pagamento de benefícios se caracteriza por... Bom, em um plano de previdência, eu tenho o chamado período de diferimento e o período de pagamento de benefício. Esse daqui também é chamado de acumulação. Esse período de diferimento ou de acumulação é quando o participante ele está fazendo os pagamentos. E o período de pagamento de benefício é quando ele recebe os benefícios em forma de renda. Beleza. O período em que o beneficiário ele começa a receber os pagamentos programados é isso. Resposta na letra A. O período em que o beneficiário contribui para o plano? Não, né? Aí seria o período de acumulação, de diferimento. O período em que o plano acumula rendimentos sem saques, o período que está acumulando esses rendimentos, é também no período de diferimento. O período em que o plano é submetido a avaliações anuais pela entidade gestora? Não, né? Não é isso. Resposta aí na letra A. São características da previdência social, ou seja, a pública, tá? Exceto aquilo que não é, na verdade, uma característica. Caráter contributivo e filiação obrigatória. Né, esse filiação obrigatória tá forçando um pouco a barra aqui, mas né, para aquelas pessoas que têm carteira assinada, que são a maioria das pessoas que contribuem para a previdência social,
ou então, né, servidores públicos, aí sim, tá? Aí a filiação é obrigatória, mas existe um pequeno público onde a gente não tem a filiação obrigatória, exemplo de estudantes. Gestão pelo governo, sim, também é uma característica. Benefícios financiados por recursos próprios do segurado, aí não, tá? Isso porque a Previdência Social, ela trabalha com um sistema de repartição simples, ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando, elas estão fazendo pagamento para a Previdência, e isso vai ser utilizado para fazer o pagamento daquelas pessoas que estão aposentadas. Isso é o que a gente chama de sistema de repartição simples. Então, o valor que está sendo colocado aqui não está sendo acumulado para fazer o pagamento dessa mesma pessoa. Diferente, né, do que a gente tem na Previdência Complementar, aonde eu me aposento com aquilo que eu poupei durante a minha vida. Então, tá errado aqui, né? Benefícios financiados por recursos próprios dos segurados, está errado. Financiamento por um sistema de repartição simples, aí sim, né? É repartição simples. Joana investiu em um PGBL. Agora, 11 anos depois, ela está pensando em solicitar o resgate e quer entender como o imposto de renda vai ser recolhido na fonte. Ao solicitar o resgate, se Joana optar pelo regime compensável, porque agora na Previdência é possível optar pelo regime na hora que for fazer o saque, tá? Mudança também. O imposto de renda recolhido na fonte vai ser, vamos lá então, PGBL, primeiro ponto, né? Ponto do PGBL é que o imposto de renda ele vai ser sobre o total dos recursos, valor principal e também juros. E além disso, né, ela escolheu o regime compensável, que utiliza a tabela progressiva e que vai permitir a compensação na hora de fazer a declaração de ajuste anual de imposto de renda no ano seguinte. Bom, mas o imposto recolhido na fonte para o regime compensável ele vai ser sempre de 15%, tá? E aí no ano seguinte se faz a declaração de imposto. E aí a gente vai ter ou a dedução ou a compensação. De 10% sobre o valor total de resgate? Não, né? 10% seria aqui, olhando o prazo, se ela tivesse optado pelo regime exclusivo na fonte, o regime definitivo. Aí tudo bem, né, que utiliza a tabela regressiva. Mas aqui não, né, ela optou pelo compensável. De 10%, de novo não, né? E como é PGBL, seria sobre o total de recursos, e não sobre os rendimentos. De 15%, sim, 15%. Sobre o valor total do resgate? Sim, sobre o total dos recursos, tá? Exposto aí na letra C. De até 27,5% a depender do rendimento? Não, né? 27,5%, a gente até tem essa possibilidade na tabela progressiva, né? Mas se ela vai pagar 27,5%, isso vai depender da renda dela, porque é isso que é olhado na tabela progressiva. Tá certo? Então, resposta aí na C. Mariana, que é uma profissional autônoma e planeja se aposentar em 20 anos, faz a declaração completa de ajuste anual do imposto de renda. Ela decide contribuir com menos de 12% de sua renda tributável para complementar a sua aposentadoria. Portanto, ela deveria ser orientada a aplicar em. Bom, vamos lá. Ela faz a declaração completa de ajuste de imposto de renda. E ela contribui com menos de 12%. Por que esse 12% aqui? Porque o PGBL ele permite a dedução de até 12%. Então, qualquer valor abaixo de 12%, se a pessoa ela utiliza o modelo de declaração completa, vai fazer sentido para ela o PGBL. Agora, se ela deseja, então, colocar mais do que 12%, a partir daqui, dos 12%, aí o PGBL já não seria mais indicado, tá? Aí seria indicado colocar no VGBL porque ela não vai aproveitar do benefício fiscal. Mas como ela está colocando menos de 12%, como ela utiliza o modelo de declaração completa, aqui faz sentido então para ela o PGBL com uma tabela, ela está pensando em se aposentar em 20 anos, né? Então com uma tabela regressiva de imposto de renda, que é onde ela vai ter a menor alíquota, já que se ela está utilizando o modelo de declaração completa, entende-se que a renda dela é maior, né, do que ela ficaria se ela estivesse na faixa de isenção. Então, nesse sentido, olhando pelo prazo e não pelo valor que ela recebe, faz sentido o PGBL com uma tabela regressiva de imposto de renda. Considerando as alternativas a seguir, em qual das situações é recomendado que o cliente ele opte pelo um VGBL? Pedro, que se aposentará em 10 anos,
faz a declaração simplificada de ajuste anual e deseja complementar sua aposentadoria. Tudo bem, né? Declaração simplificada só vai fazer sentido no VGBL. No PGBL não vai fazer, porque a pessoa não vai obter o benefício tributário e ainda vai ter que pagar pagamento de imposto de renda sobre o total. Então não faz sentido na declaração simplificada eu ter um PGBL. Agora, no VGBL, aí sim. Ana, que se aposentará em 20, faz a declaração completa e decide contribuir com 12% de sua renda tributável. Tudo bem, né? Vai fazer sentido aqui um PGBL. João, que se aposentará em 15, faz a declaração completa, novamente completa, né? E vai contribuir com menos de 6. Também, né? Menos de 12, PGBL. Carla, que se aposentará em 5, faz a declaração completa e deseja deduzir. Se ela quer deduzir, ela tem que usar o PGBL. Resposta aí na A. Carlos está avaliando o risco de seu portfólio de investimentos. Ele sabe que alguns riscos podem ser mitigados através da diversificação, enquanto outros não podem ser eliminados dessa forma. Em um investimento, em ativo ou carteira de ativos, o risco que não pode ser diversificado. Bom, a gente tem o conceito de risco total, e dentro do risco total eu tenho o chamado risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático é aquele risco geral, né, que pode acontecer a qualquer tipo de ativo financeiro, independentemente de diversificação. Aconteceu uma guerra, isso acaba influenciando em todos os ativos, né, se a guerra for no país, enfim, se daqui a pouco atingir a economia daquele país. Não tem como diversificar porque vai atingir todos. Esse é o risco sistemático e que não pode ser reduzido através da diversificação. Então, a questão ela é exatamente esse, aquele que não pode ser diversificado, e ele é o risco sistemático. O risco não sistemático, por outro lado, ele é diversificável, tá? Ele também é chamado de risco específico. E bom, né, a questão que é o não diversificado, que é o sistemático. Mas o diversificável específico, eu estou me referindo aqui a um não sistemático. Relativo, nesse contexto aqui de risco total e sistemático e não sistemático, não faz sentido. Ana está analisando diferentes títulos para adicionar ao seu portfólio e quer entender como a duration afeta o risco de mercado e a rentabilidade exigida de um título. Vamos lá, duration, tá? É o prazo médio de recebimento de um título, tá? Então, quanto que vai ser o prazo, em média, que a pessoa ela vai ter que esperar para receber o valor que foi investido. E quanto maior a duration do título, isso significa que maior vai ser esse prazo, né? Se eu tenho um título, por exemplo, né? A pessoa colocou aqui o valor de 10 mil reais. E esse título, ele tem um prazo de vencimento de 2 anos. E ele não prevê nenhum pagamento periódico aqui de juros, né? Não tenho cupons. O meu tempo médio para eu receber vai ser de 2 anos. Mas a partir do momento que eu passo a ter cupons, eu passo a receber de uma maneira menor do que esses 2 anos. Isso é a duration, né? Esse prazo. Então, por exemplo, se eu tenho pagamentos periódicos aqui, o tempo médio para eu receber os recursos pode ser que seja de 1,5 anos. Né? Em outra situação aqui, eu poderia ter que o meu prazo de vencimento ele é de 6 anos e tem os cupons e tudo mais, e o meu prazo para receber aqui, em média, ele é de 4,5 anos. Então, duration aqui de 1,5 anos, duration aqui de 4,5, tá? Só colocando números. Quanto maior a duration, ou seja, quanto maior, maior será a sensibilidade do título às mudanças, menor, né? Menor será a sensibilidade do título às mudanças nas taxas de juros. Pelo contrário, né? Quanto maior a duration, mais o prazo de investimento, mais risco, mais volatilidade, mais sensibilidade. Então, a A, ela está incorreta porque o correto aqui seria maior e não menor. Maior será a volatilidade do preço do título? Sim, né? Maior o risco. Menor será a exposição do título ao risco de crédito? Maior, né? Porque eu tenho mais prazo, é mais chance aí do emissor não fazer o pagamento. Maior será a liquidez do título? Pelo contrário, né? Eu estou demorando mais para receber. Então, menor vai ser a liquidez. Se a taxa retorno diária de um determinado ativo possui uma distribuição normal, com média de 3% e desvio padrão de 2%, é de se esperar que a taxa de retorno diária esteja entre 1% e 7%.
Vamos lá. Falou de distribuição normal, eu tenho que lembrar da curva, né? Então eu tenho mais ou menos isso daqui. Eu não sei fazer o desenho muito bem, tá? Mas eu tenho aqui a média. Essa média é de 3% de retornos, né? E eu tenho um desvio padrão, que ele é de 2%. Significa, tá, que eu vou conseguir estabelecer aqui intervalos de confiança, né? 2% acima dessa média vai ser 5%, 2% para baixo vai ser 1%. Se eu colocar mais um intervalo de confiança, eu vou ter aqui a rentabilidade de 7% e a rentabilidade aqui de menos 1%. E se eu colocar ainda um outro intervalo, eu vou ter uma rentabilidade aqui de menos 3% e aqui de 9%. Percebam que aqui, né, colocando 3 desvios padrões, eu basicamente já cobri toda a curva. Ou seja, na maioria das situações, com 3 desvios padrões, na maioria das situações eu vou ter uma rentabilidade que ela vai ficar entre menos 3% e 9%, né? Só que a questão, ela colocou de menos 1 a 7. De menos 1 a 7, eu pego essa área da curva. Eu saio de menos 1 aqui e vou até 7. Eu ainda não peguei o total da curva, né? E aí eu tenho que lembrar que quando eu falo de 2 desvios padrões, que é a situação aqui, né? De 3 para 5, eu tenho um desvio. De 3 para 7, eu tenho 2 desvios, né? Um aqui e outro aqui. Quando eu tenho 2 desvios padrões, o meu intervalo de confiança ele é de aproximadamente 95%. Ou seja, em 95% das situações, eu vou ter uma rentabilidade que ela vai estar entre 1 e 7%. Então, aproximadamente aí, 95% dos dias, a rentabilidade ela vai oscilar dentro desse intervalo que foi apresentado, né? Se eu tivesse um intervalo de um desvio padrão entre 1 e 5%, em aproximadamente 68% das vezes, e se eu tivesse 3 desvios padrões, como eu cobri praticamente toda a curva aí, aproximadamente 99% dos dias. O Value at Risk, o VAR, de uma carteira de investimento é uma medida que indica a perda máxima esperada de uma carteira em um horizonte temporal específico, um dia, por exemplo, com um nível de confiança definido. Sim, né? Se o VAR de uma carteira ele é de, por exemplo, 5% para um dia, isso significa que, e com intervalo de confiança, né, de 95%, significa que a perda máxima para aquela carteira em um dia é de 5% e 95% das vezes. É isso que o Value at Risk ele diz, tá? Então tá correto a letra A. A rentabilidade esperada de uma carteira ao longo de um período específico com nível de confiança definido? Não, né? É a perda máxima, Value at Risk, valor em risco. A volatilidade média de uma carteira ao longo de um período específico? Não, né? Talvez aqui a gente até possa entender com uma medida de dispersão. Aí o desvio padrão se encaixaria aqui. Mas não o Value at Risk. A perda máxima absoluta de uma carteira sem considerar o nível de confiança ou horizonte temporal. Não, né? A gente considera o horizonte e a gente considera também o nível de confiança. Pessoal, espero que vocês tenham gostado então desse simulado, espero que vocês tenham ido bem também. E se vocês gostaram, não esqueçam aí de deixar o like, quem não for inscrito no canal, se inscreve também. E quem não tem acesso ao curso, confere lá. Primeiro link na descrição, vocês vão ter acesso a esse simulado e também todos os outros conteúdos que a gente tem disponível lá no ambiente do curso, tá bom? Um abraço para todos vocês e até um próximo vídeo.